Bom dia, gente linda. Mais um dia que nos fez o Senhor. Esse é o tempo de oportunidade para fazer tudo mesmo diferente. Hoje eu vou aqui contar a história de Ruth muito apressadamente, para você ver o sobrenatural de Deus quando você se inclina para obedecer ao Senhor. Mesmo que seja servindo a uma pessoa aparentemente, mas você está fazendo para o Senhor, porque o Senhor, aquele que te vê em secreto, te recompensará. Em Ruth capítulo 2, Ruth, quando está junto com a sua sogra Noemi, quando elas fugiram da cidade porque já tinha causado uma tragédia, amados, porque Noemi perdeu seus 2 filhos e Ruth e Orfa já estavam livres. E Noemi disse: Ruth, você pode seguir a sua vida, e Orfa também você pode seguir a sua vida, porque quando nós estivemos na nossa terra em Moabe, fugimos para esta outra terra, porque Moabe estava em crise, e quando esta outra terra entrou em crise, foi pior do que a crise de Moabe, de onde elas eram originárias, do seu país original. Mas a Ruth permaneceu junto com Noemi, e ela disse: teu Deus será o meu Deus, e eu te seguirei para onde quer que tu fores. Que confissão maravilhosa. E Deus estava vendo tudo aquilo que Ruth estava confessando com seus lábios. Elas voltaram para Moabe, e ali tinha um parente do seu esposo, e do esposo de Noemi, e ela foi levada para o campo das espigas. E elas comiam, amados, levavam para casa aquilo que sobejava, aquilo que caía para o chão. Estava ali quase que mendigando. Mas Deus entrou com o sobrenatural por causa da decisão de Ruth, de servir ao Deus de Noemi, por ter ficado ali servindo a Noemi. Quando nós tomamos decisões em função do outro, mesmo quando nós saímos de um lugar porque está em crise, amados, não vale a pena sair por causa da crise. Veja que ali que diz assim: Boaz protege e dá provisão a Ruth. No capítulo 2, no verso 8. Então disse Boaz a Ruth: escuta, filha minha, não vais comer em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas. Não dei eu ordem às moças que não te molestem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe. Boaz tinha dado ordem para que Ruth bebesse de tudo aquilo que os moços tinham tido ordem. Quando tiverem sede, vai aos vasos e bebe tudo que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e aproximando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: bem, se me contou tudo quanto tem feito para com tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor recompense o que fizeste, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Amados, Ruth, quando saiu daquela crise com Noemi, sua sogra, Orfa seguiu a sua vida, mas a Ruth seguiu a Noemi, sua sogra, para servi-la a ela e ao seu Deus. E Boaz ali ouviu falar dos procedimentos, do comportamento, das escolhas de Ruth, amados. Quantas vezes nós saímos de um lugar onde tem crise, vamos para outro lugar e é muito pior. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo. Enfrente a sua crise, enfrente o seu momento em que você está passando na sua vida. Não abandone a crise no seu casamento, não abandone a crise com sua sogra, não abandone a crise com os seus filhos, no seu trabalho, no momento em que você está vivenciando aí, não sei qual é, mas o Senhor te conhece, o Senhor sabe o que você está passando.
Não abandone este momento, meu amado e minha amada, porque Deus é um Deus que opera milagre, Deus é um Deus que opera maravilhas. Quando você toma a decisão certa, quando você faz a escolha certa, o Senhor intervém com o sobrenatural na sua vida. No caminho, amado, Ele te faz encontrar aquele e aquela, o momento, as pessoas que vão te ajudar. Boaz foi colocado ali diante de Ruth pela providência divina, pela providência, pelo sobrenatural de Deus. E Boaz foi aquele que remiu a Ruth. Boaz foi aquele que restaurou a vida de Ruth. Boaz foi aquele que deu uma nova vida a Ruth. Boaz foi aquele que amparou a Ruth, amados. E ainda assim disse para ela que ela seria recompensada pelo Deus que deu a vida a Ruth. Boaz é aquele que remiu a Ruth. Boaz foi aquele que abriu um novo caminho para Ruth, porque Ruth escolheu corretamente servir a Noemi e ao Deus de Noemi. A quem você está escolhendo servir na crise, a quem você está decidindo qual o seu comportamento diante da crise que você está passando, qual o meu comportamento diante das crises em que tenho passado na minha vida. Amados, esse é o momento de analisar. Nós vamos para o novo ano. E o ano novo, amado, não nos trará surpresas maravilhosas se nós não decidirmos nesse ano. Se nós não tomarmos decisões conscientes, antecipando o ano de 2023, colocando no papel os nossos sonhos, colocando no papel alvos a serem atingidos, mas as atitudes têm que começar nesse ano que está terminando. Falta quase uma semana só. Portanto, amados, creia que você pode fazer as suas decisões, você pode tomar decisões sábias nesse ano que está terminando. Você pode terminar a decisão correta para que o seu ano 2023, você saindo dessa crise de 2022, você pode entrar o ano de 2023 com a bênção de Deus, com a providência de Deus. Deus pode fazer com que alguém se levante no ano de 2023 e seja bênção na sua vida. Deus pode levantar que a provisão de Deus, você não sabe de onde vem, amados, e como vai vir, mas você esperando, Deus proverá sobre a sua vida. Quantas vezes Deus já proveu na minha vida, amados? Eu sou testemunha. Deus proveu pessoas em que eu não conhecia para me amparar quando dei entrada no hospital. Deus provê pessoas em que eu não conhecia para me amparar, para me dar um emprego, amados, fazendo promessas, e eu fui lá ter com a pessoa estava no ambiente onde eu estava, ali na igreja, e essa pessoa me prometeu um emprego, e foi logo no princípio, quando cá cheguei, e eu fui, amados, fui ser uma ajudante familiar daquelas pessoas em que limpam os utentes, tratam dos utentes, dá banho nos utentes, mas eu tinha uma promessa de cumprir a minha função de que era ser administrativa, amados. Eu tive que passar quase um ano ainda ralando aquela função que não tinha nada a ver comigo, mas eu não murmurei, eu tinha os olhos na promessa, meu amado, quando você está passando, e não abandonei, segui. E se fosse outro ano ainda também seguia, amados, e o Senhor veio com o seu sobrenatural, usando daquela pessoa, e eu fui contratada. Meus amados, tudo tem o seu tempo. Creia na promessa do Senhor, tudo tem o seu tempo. Esse tempo que você está passando aí é um processo, o importante não é chegar no final. O caminho faz parte, amados, das bênçãos, do crescimento, para subir um outro nível. O que você está passando? Quais são as suas decisões nesse processo? Quais são as suas decisões? Quais são as suas emoções por causa dos seus pensamentos? O Senhor não vai me abençoar, o Senhor não está me ouvindo, não tem mais jeito, eu vou decidir da minha maneira, o Senhor está demorando. Não, resolva a sua maneira. Quando Noemi com seus filhos e suas noras resolveram na maneira deles, amados, foram para um outro país porque o seu estava em crise, a crise do outro país, a crise do outro país foi pior do que o país de origem. Meus amados, neste dia você tem oportunidade para decidir corretamente. Nesse dia e nos vindouros você tem necessidade de escolher de forma sábia. Amados, um dia revela outro dia. Não é o 2023 que vai revelar algo tão maravilhoso que você não tenha plantado para isso. Ruth plantou na família de Noemi, esteve ali plantando infidelidade para Noemi, na ausência do seu filho. Ela não tinha obrigação nenhuma de estar ali, amados.
mas ela permaneceu firme. E o Senhor via todas as suas decisões, o Senhor está presente porque o Senhor é onisciente. O Senhor ouvia também as orações de Noemi, de Ruth, porque Ruth já tinha aprendido a servir a Deus, Ruth já tinha conhecido o Deus de Noemi, amados. Quando ela disse para Noemi, eu fico também para servir o teu Deus, porque também era dela, mas ela tinha Noemi como uma patente maior, que já tinha mais intimidade com Deus. Que você nesse dia também tome uma decisão de ouvir os ungidos de Deus, de ouvir os servos de Deus, não são as profetadas que existem por aí, mas ouvir a palavra de Deus, os que os servos de Deus dizem através da palavra. Leia as Escrituras, leia aquilo que você está ouvindo, para que a Bíblia que diz, errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Meus amados, é preciso nós termos a experiência da palavra, é preciso nós termos a nossa experiência pessoal, ouvimos, porque a palavra de Deus também diz que é pelo ouvir que a fé é acrescentada, que a fé é desenvolvida. Meus amados, não é a palavra de Deus quando diz se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é com o tamanho do grão, não é a pequenez do grão, mas é a semente que o grão representa, que quando esta semente desenvolve, é colocada na terra e ela morre, amados, ela desenvolve na maior árvore do mundo. Portanto, meus queridos e minhas queridas, e dá frutos maravilhosos, que a sua fé, ainda que seja pequenina, ela vai desenvolver. Que você possa desenvolver a sua fé nesse dia. Creia na palavra do Senhor. Veja o exemplo de Ruth. Que você possa servir a sua sogra. Se você possa servir a sua nora. Se você possa servir aos seus filhos. Filhos, obedeçam aos pais. Porque você tem promessa de longevidade de vida quando você honra pai e mãe. A nossa vida, amados, é de honrar uns aos outros, é amar ao próximo como a nós mesmos. A nossa vida é de ser vida de serviço. Tem até uma expressãozinha que diz que quem não serve para servir, não serve para viver. E é exatamente isso, amados. Estamos aqui para servir, não para sermos bobos, para sermos pisoteados, não, amados, para sermos humilhados, não. A palavra do Senhor diz que quando nós nos humilhamos na presença de Deus, diante da potente mão do Senhor, aí sim nós seremos exaltados por Ele. Não é quando as pessoas nos humilham, não, amados. Não se coloque na posição de ser humilhado, não. Seja você um homem ou uma mulher assertivo, um homem ou uma mulher que tome posição na vida, que sirva ao Senhor. Nós estamos aqui para agradar a Deus, não é para agradar ao homem, é para agradar ao mundo. Nós estamos aqui para servir ao Deus Todo-Poderoso. E quando nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós temos visão, nós temos consciência, discernimento daquilo que devemos fazer e do que não devemos fazer, quando devemos dizer não e quando devemos dizer sim. Meu amado, não é fácil, mas é possível. Desenvolva a sua fidelidade ao Senhor, desenvolva a sua fé, desenvolva a sua comunhão com o Senhor e sirva, meus amados, a sua família em primeiro lugar. Quando Ruth tomou decisão de servir a Noemi, porque ela era família em primeiro lugar. Esteja em comunhão com a sua família, esteja em amor com a sua família, esteja ali desenvolvendo a sua espiritualidade com a sua família. Em nome de Jesus, nesta manhã, o Senhor fala ao teu coração, seja fiel à sua mãe, seja fiel ao seu pai, à sua sogra, seja a sua melhor versão na posição dentro da sua família. Beijo no seu coração, amados. Que você tenha um dia abençoado, que o Senhor te abençoe a sua saída e a sua chegada em casa, em nome de Jesus. Nesta manhã, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos discernimento, amor, Senhor, para servir a nossa família. Em nome de Jesus, em primeiro lugar, Senhor, nós possamos colocar o amor, Senhor, a dedicação, Pai, à nossa família, em nome de Jesus. E que este amor possa transbordar para aqueles que estão ao lado, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão diante de nós, que nós possamos servir em amor, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, porque aquele que serve, Senhor, será recompensado por ti com o sobrenatural, com o teu sobrenatural, com a tua providência, meu Deus, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no meu canal e compartilhe. Até o próximo vídeo, amados. Agora vamos trabalhar. Beijos.